Olá, essa é a apresentação da pesquisa de comunicação de equipes virtuais em projetos de inovação tecnológica, problemas e potenciais soluções. Um trabalho da linha de gestão de projetos de TIC, em que estão envolvidos eu, professor Irapuan Glória Júnior, da PUC do Rio Grande do Sul, e o professor Marcílio, também da PUC do Rio Grande do Sul. Introdução: projetos. Os projetos são formas de execução das empresas para realizar inovações e poderem sobreviver. Então, cada alteração é gerado um projeto. Há diversos frameworks no mercado, tais como o Guide of Business Analysis Body of Knowledge, do IBA, e o Project Managed Body of Knowledge, Guide, do PMI. Há também as equipes virtuais, que elas tiveram maior força com o advento do C-19, a pandemia, em que as empresas fechadas tiveram que criar as equipes de um momento para outro, né? Então, suas equipes, normalmente presenciais, se tornaram virtuais e os meios possuem diversos tipos de perfis. Fundamentação teórica. Então, projetos de inovação tecnológico. Primeiramente, os projetos eles são compostos por um conjunto de ações com data de início e fim, criando um produto, serviço ou resultado exclusivo. Projetos de inovação tecnológicos são formas das empresas se perpetuarem. Tá? São projetos que agregam tecnologia de uma forma inovadora. Tá? Em um mercado consumidor dinâmico, a busca contínua de inovações é inevitável para que seja gerada uma vantagem competitiva, por meio de novos produtos, serviços, processos, tecnologia ou mesmo modelos de negócio. Em relação à comunicação, é a troca de informações entre indivíduos e possui diversas dimensões. Nós podemos dividi-las pelo formato, se ela é formal ou informal, se ela é hierárquica, se é upward, downward ou horizontal, se é por procedência, se é oficial ou não oficial. E há desafios na comunicação, como falhas de segurança e equívocos na interpretação, mal entendidos nos aspectos culturais e logísticos, diferenças motivacionais. E em projetos de inovação tecnológica, a forma de comunicação ela pode afetar o processo de inovação. Então, estudar isso é muito importante para que a gente promova o sucesso de um projeto de inovação. Diante desse contexto de empresas demandando por projetos de inovação com equipes virtuais locais ou globais, nós temos a seguinte questão de pesquisa. Quais os estudos realizados no estado da arte sobre gestão de equipes virtuais em projetos de inovação tecnológica com foco na comunicação e suas características? Temos como primeiro objetivo a identificação dos principais desafios em comunicações em equipes virtuais e potenciais soluções com base nos artigos selecionados. Método. Aqui nós utilizamos a revisão sistemática segundo Kishman. Então, foi definido em etapas. Na preparação, temos a etapa 1, que é a identificação da base de consulta. Aqui nós utilizamos a Scopus. A etapa 2 é definir os critérios de busca. Então, assim, o que será considerado? Artigos científicos, todos em inglês. Na etapa 3, definir os termos. Com base na questão de pesquisa, nós extraímos os termos principais e colocamos seus sinônimos. Na etapa 4, nós criamos a string com base na consulta e nos termos definidos. Aplicado a essa string na Scopus, ele nos retornou o equivalente à etapa 5, que são os artigos candidatos. Foram retornados 173 artigos. Na etapa 6, nós analisamos esses 173 aplicando os critérios de busca, os filtros. E isso nos retornou 48 artigos. A partir desses 48, em mãos, nós fomos para a etapa 7, que é a análise dos resultados, em que eu fiz a análise, eu fiz uma leitura minuciosa desses 48 artigos, fazendo todas as relações possíveis, extraindo as soluções, identificando os problemas e aglutinando. Tá? E, a partir disso, nós apresentamos esses resultados, né, na forma de tabelas, gráficos e outras formas. Como resultado, nós tivemos aqui a identificação dos desafios e potenciais soluções. Então, na primeira coluna, eu tenho os desafios. Então, falha de comunicação, falha de confiança e falha de integração com os stakeholders. Tá? Stakeholders, a gente pode entender todos aqueles que são envolvidos, né, desde os membros até coordenação, enfim, todos que fazem parte são diretamente ligados à equipe virtual.
Diante disso, eu dividi as potenciais soluções por meio dos desafios. Então, por exemplo, em falhas de comunicação, nós temos a apresentação, teve um artigo só que apresentou sobre normas de comunicação, em que criando uma padronização sobre a comunicação poderia melhorar, né, tirar alguns ruídos. Aqui o uso de videoconferências, né, videoconferências teve também sugestão de avatar, tal. Então utilizar desse recurso visual para diminuir a falha na comunicação. E liderança transformacional, em que eu tenho uma troca de lideranças entre os membros da equipe, tá? Similar ao Scrum. Em relação à falta de confiança, eles falam sobre clareza dos papéis hierárquicos, então assim, apresentar graficamente como que seria esses papéis, né, os cargos, as funções, e a aceitação e respeito à diversidade por meio de reuniões virtuais. Então essas reuniões virtuais teriam que ter a câmera aberta. Tá? Isso faria com que, segundo o autor, que teria maior aceitação e respeito de diversidade. Em relação à falta de integração com os stakeholders, a coordenação entre eles. Então, eu teria que ter mais reuniões virtuais com câmeras abertas, eu teria que ter maior comunicação via WhatsApp ou qualquer outro software de comunicação. Conclusões e discussões. Em relação às soluções que nós identificamos nas pesquisas, elas indicam sempre a aplicação de uma tecnologia. Tá? Quer seja uma tecnologia gráfica, quer seja um software, enfim. O que parece é que a bala de prata para todos os planos de comunicação é o uso da tecnologia. E talvez não seja bem isso. Tá? A comunicação em si ficou em segundo plano. Apenas um artigo que comentou sobre a criação de uma norma. Talvez isso seja realmente uma coisa bem interessante, né, de aplicar. Enfim, isso fica para futuros trabalhos. Tá? Mas isso ficou muito claro. Tá? O foco tecnicista, tá? Ao invés da comunicação. Nós entendemos, nós concluímos aqui que sim, os dois podem trabalhar juntos. Por que não? Essas são as principais referências utilizadas nessa pesquisa. Gostaria de agradecer a todos por assistirem essa apresentação. Muito obrigado.